Último vídeo falamos sobre planejamento. Planejar a rotina de manutenção do nosso aquário, a rotina de fertilização do nosso aquário é a segunda parte para que a gente tenha sucesso nos nossos plantados. Meu nome é René e hoje eu quero apresentar para vocês de forma definitiva a metodologia Aquaplants. Confere aí. Primeiro de tudo, o que é uma metodologia, né? Listar procedimentos, definir métodos, conhecer aquilo que a gente está aplicando e principalmente, e esse é o ponto que nós vamos bater muito forte nesse vídeo, é conseguir que este método, essa metodologia, essa lista de itens consiga ser replicável para várias pessoas. Isso é uma metodologia. E qual é a nossa metodologia? Primeiro de tudo, a nossa metodologia ela é baseada no PPS. PPS é uma metodologia já existente, utilizada lá fora, e nós trouxemos aqui para o Brasil, e nós introduzimos a obrigatoriedade dos testes em cima do PPS. O PPS diz que os testes podem ser usados ou não, e dentro da nossa realidade, dentro das nossas torneiras brasileiras, nós adicionamos a camada de testes. Nós acreditamos fortemente que os testes ensinam. Nós acreditamos muito que, ao recomendar para você que está nos assistindo agora, que você tenha os testes em casa, que você faça controle de parâmetros, que eu já vou fazer a listagem aqui, ao você ter essa rotina na sua casa, você começa a entender exatamente o que é nitrato, o que é fosfato, o que é KH, o que é GH, que são todos os itens, né, para quem já conhece a nossa metodologia, que estão presentes aí nas nossas rotinas. E quais são esses valores, né? Primeiramente de tudo, macros, né? NPK vem de nitrogênio, fósforo e potássio. No NPK, a gente defende que o controle e o balanceamento em uma proporção específica, a gente vai estar livre de algas e com a nutrição adequada para nossas plantas. Quais são esses valores? N10, P1 e K5, nitrato 10, fosfato 1, potássio 5. Nitrato e fosfato, esses dois itens são os valores máximos. Se você tiver testes mais acurados, você pode estar puxando eles para baixo para obter uma rotala super vermelha, por exemplo. O K, que é o potássio, esse é o valor mínimo. 5 é o mínimo. Então você tem 10 e 1, que é o máximo, é o teto, você não pode passar disso. E o potássio você tem o 5, que é o valor mínimo. Você pode estar trabalhando com 5, com 10, com 15, com 20 aproximadamente. Valores constantes de minerais, o KH e o GH. Nosso KH recomendado para a injeção de CO2 é de 6. O GH também é o valor de 6, para nos garantir uma entrega mínima de valores de cálcio e magnésio. O magnésio é bem importante. Por não ter testes aqui no Brasil de magnésio, nós poderíamos estar guiando com um número específico de magnésio, mas por não ter os testes aqui no Brasil de magnésio, nós optamos por controlar isso através do GH e com produtos industrializados que a gente sabe que a proporção está adequada. Então, manterem um GH de 6 nos garante que os níveis de cálcio e magnésio estejam ok. Qual que é essa proporção? 4:2. Você vai ter 4 partes de cálcio para 2 de magnésio. Esses são os mínimos ideais para você estar rodando o seu aquário plantado. Qual a nossa recomendação para ferro? Quando você for fazer o seu teste no seu aquário, antes de dosar, tem que estar aparecendo 0,25 ppm ou 0,5 ppm, entre esses dois valores. Como que a gente obtém isso? Vou fazer um vídeo específico só para ferro, mas só para a gente deixar bem claro aqui, nos primeiros dias você vai estar fazendo uma overdose, você vai estar mirando aí em torno de 1 ppm para saturar o seu sistema, né? Porque o ferro ele reage diferente de acordo com o pH, então você vai estar saturando o seu sistema e no dia seguinte conferindo a leitura. Quando começar a aparecer entre 0,25 e 5 ppm de ferro, é que está ok. Daí você diminui a sua dosagem para manter aquele 0,5 próximo.
certo? Nas suas leituras. Agora há pouco eu falei dos valores de KH em 6, né? Por que em 6? Nós conseguimos, através de um valor pré-determinado de KH para todos os aquários, e um valor pré-determinado de todas as leituras de drop checker, ou seja, o líquido que está ali dentro, nós conseguimos passar uma informação, uma referência de cor de que seria o valor específico para todo mundo, tá? Com isso a gente remove aquele gap que é tão falado, tão famigerado sobre o drop checker, né? Que as pessoas dizem que é impreciso, que cada aquário marca uma coisa. A gente manteve um valor cravado de 6 para recomendar para vocês e a gente mantém a recomendação de uso do líquido do drop checker nos valores pré-determinados das suas fórmulas, né? Que geralmente é um DKH 4.3 dentro daquela fórmula. Aquele valor entre o 4 e o 6 nos garante uma margem de segurança para as leituras de vocês. Isso é outro ponto bem importante, né? Muita gente não gosta de usar o drop checker porque diz que ele é impreciso e que cada aquário marca uma coisa. Dessa forma a gente conseguiu remover esse gap. Outro ponto importante, nós temos 2 rotinas específicas para controle de pH, para quem tem CO2 e para quem não tem CO2. Se você tem CO2, você consegue valores específicos de KH e pH através da calculadora utilizando o sistema de tamponamento. Se você não tem CO2, você vai estar regulando o seu pH com a adição de um produto e adição de outro produto conforme a necessidade. Então são 2 métodos separados para 2 situações diferentes. Isso a gente cobre também. Também temos uma rotina de TPA baseada em dados. Explicamos já no vídeo que eu vou deixar aqui em cima como a gente determina as nossas TPAs através dos valores de TDS, como a gente chega dos nossos valores de TDS. Está tudo explicado aqui também. E por fim, né, a rotina de fertilização, que é o que todo mundo quer. O que eu doso, quando eu doso, por que eu doso. Através dos testes a gente consegue determinar exatamente quanto dosar, quando dosar e por que eu estou dosando. Isso é muito importante. Diferentemente de outras metodologias que seguem tabelas de dias, nós dosamos única e exclusivamente aquilo que seu aquário precisa e a gente não dosa aquilo que ele não precisa. Então a gente consegue manter esse balanço. Esse é um diferencial muito grande da nossa metodologia. Nós vamos falar mais para frente. Bom, já cobrimos então a questão da qualidade da fertilização, já cobrimos a qualidade do CO2, né? São 2 itens do tripé. E aí agora a gente vai falar sobre iluminação. Nós também já definimos valores específicos e acurados sobre iluminação. Nós temos a recomendação de cada tipo de iluminação lá no Discord, nós temos uma explicação de cada uma dos tipos de cores lá no Discord, para que cada uma delas serve. É mais um ponto aí dentro da nossa metodologia. A gente está cobrindo nutrição, a gente está cobrindo CO2, a gente está cobrindo iluminação. Os 3 itens do tripé. Todo esse conjunto de itens, a gente já fez uma série de vídeos, nós vamos renovar esses vídeos, vamos atualizar eles com melhor áudio, com melhor imagem, com melhores gráficos informativos, né? Assim que nem naquele vídeo do CO2. E todos esses valores vêm de dados científicos acurados e atualizados. E aí a gente começa a entrar dentro de por que a nossa metodologia é inovadora, certo? Primeiro ponto de tudo, o mais importante. E esse eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar esse conceito, certo? Isso é muito importante mesmo para nós como comunidade. Nossa metodologia ela é focada em pessoas que estão começando agora. Ela não exige que você tenha anos de experiência para você fazer a leitura de uma deficiência de uma planta, para você fazer a leitura de uma falta de CO2, para você fazer uma leitura de uma falta de iluminação. Nós fornecemos todos esses dados para vocês. Através dos testes em casa, você aprende na prática o que está faltando. Você vai conseguindo assimilar essas faltas e com o tempo você adquire justamente essa experiência. Nós não acreditamos que a gente deva colocar um iniciante a começar o seu aquário na base da tentativa e erro, na base do isso aqui está faltando, isso aqui está faltando. Peraí, deixa eu perguntar para alguém que tem mais experiência que eu, porque afinal eu não tenho experiência, como é que eu vou conseguir olhar e definir qual é as necessidades das minhas plantas através do olho, né? O famoso olhômetro. O olhômetro ele é muito defendido para quem já tem uma carga, para quem já tem aquela experiência adquirida. Mas como é que a gente traz mais gente para dentro do nosso hobby, né? Como é que a gente
convence mais pessoas a ter quando a gente tem uma barreira de experiência ali. Entende? É como se eu dissesse para você que você não pode comprar um carro porque você precisa ter 5 anos de experiência para aprender a dirigir aquele carro. Entendeu? O que a gente faz aqui é te apresentar valores, dados, uma linha de raciocínio para seguir, e isso é uma metodologia. Essa é a nossa metodologia. Ela é muito focada em cima de quem é iniciante. Outro ponto importante, nós estamos trazendo constantemente os dados mais atualizados das publicações científicas lá fora, certo? Isso é bem importante, estar atualizado, né? Usar os últimos testes do mercado, usar os últimos produtos disponíveis no mercado. Isso é bem importante também, porque às vezes a gente fica preso a rotinas que a gente utiliza há muito tempo e a gente acaba não se atualizando em coisas que são mais fáceis de se executar. Um bom exemplo são os buffers, certo? Por que eu vou estar utilizando recursos não assertivos como rocha, concha, esse tipo de coisa para estar controlando meu KH e meu GH se eu tenho produtos que basta botar numa calculadora que ele entrega o resultado para mim exatamente do jeito que eu quero? Isso é outro ponto que vai bater lá no que eu falei dos iniciantes. Imagina um iniciante tá regulando o seu KH, o seu GH e o seu pH tudo ao mesmo tempo com 2 saquinhos de dolomita e aragonita. É tentativa e erro. Não dá, gente. Não dá pra gente receitar isso para quem está começando. Você, de novo, você que é experiente já sabe fazer dessa forma, beleza. Mas não indica isso para quem está começando, certo? Não dá. O cara vai ficar numa tentativa e erro, é capaz de até matar a fauna dele, entendeu, mano? E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Outro ponto da nossa metodologia, né? Ela é econômica. A longo prazo você vai dosar menos e você vai desperdiçar menos produtos, porque primeiro, você vai comprar tudo da forma mais correta desde o começo. E segundo, que através dos testes você vai estar dosando única e exclusivamente o que o seu aquário precisa, sem a necessidade de estar executando 1 ou 2 resets semanais, como a metodologia mais comum utilizada por aqui. Por fim, ela é 100% assertiva, não é tentativa e erro. Nada do que a gente passa para vocês é na base da tentativa e erro. Tudo tem um porquê, tudo tem um valor e tudo tem um target, um alvo, certo? E isso nos torna uma metodologia extremamente moderna, extremamente ágil e adaptada justamente para águas brasileiras e iniciantes, que é justamente o nosso maior gap no aquarismo. Dando um overview, então, das outras metodologias, certo? Eu falei que a nossa metodologia ela é baseada no PPS, e aí lá fora a gente tem o EA, né, que seria o Estimative Index. Nós temos o Wallstad Method, certo? Que basicamente são os aquários autociclantes, mas tem toda uma rotina de fertilização e de preparo desse aquário por trás. E nós também vamos ter o ADA System, né, consagrado ADA System, que também tem valores de nutrição ali. O que a gente não pode fazer, né? Por exemplo, tem uma grande confusão que todo mundo raciocina que o EA eu uso uma tabelinha e 2 TPA, 1 TPA por semana, ou seja, é uma rotina de TPA e tabelinha de fertilização. Isso não é EA, tá? EA ele tem valores específicos, assim como nós citamos aqui de nitrato, fosfato, potássio, KH, GH, ele tem valores específicos de target para isso. E sim, ao invés de você estar testando, você faz TPAs agressivas, né, 80%, 2 vezes na semana de 50%, para estar dando reset desse sistema. Mas o EA ele é baseado na abundância de nutrientes, tá? E são em valores específicos também. Então, tem uma grande confusão porque todo mundo assimila que o EA basicamente dosar, né, produtos industrializados ou caseiros e resetar o aquário através de TPA. Isso não é EA, tá? Isso não é EA. EA tem proporção, assim como o ADA, né? Assim como o Wallstad, que basta você medir todos eles, você vai conseguir chegar nos valores especificados. Tombara já forneceu os valores dele, a ADA não fornece os valores deles, mas através de testes no site Advanced Planted Tank conseguiu mensurar os valores da ADA. Dessas metodologias que eu citei, a nossa é a que tem os valores mais reduzidos de macros, certo? E isso também gera economia. E como eu estava falando, né, algumas confusões que são feitas, só para reforçar. TPA e tabelinha de fertilização não é Estimative Index. O Wallstad Method não é sinônimo de low-tech autociclante, tá?
Tem uma série de procedimentos que precisam ser feitos para você atingir o método Wallstedt. Não posso deixar de citar também que grandes aquaristas costumam ter suas próprias rotinas de fertilização, certo? Mas nem sempre isso pode ser considerado uma metodologia. Porque lembra que eu falei? Para você ter uma metodologia, você precisa listar os procedimentos, entender os valores e ainda ela ser replicável. Então, às vezes nós temos grandes aquaristas que a gente não consegue replicar o que essas pessoas fazem nos nossos aquários. O que a gente não pode fazer, né, em termos de metodologia? Misturar metodologias, pegar um pouquinho da do René, um pouquinho da EA e um pouquinho da Wallstedt e tentar fazer o nosso Frankenstein. Quando a gente tenta fazer isso, a gente estraga todos os valores e não dá certo, dá zica, dá BO. Ou então escolher quais partes de uma determinada metodologia eu vou seguir e as outras eu vou ignorar. Isso aí também vai dar BO. Substituir itens dessas metodologias. Por exemplo, se é indicado na metodologia X que tu use tal componente como dosagem de potássio, você ir lá e substituir por outra coisa. E por fim, seguir dicas de internet afora por aí que não deixa especificado qual metodologia aquilo pertence, né? Porque pode ser uma dica muito boa, mas justamente está vindo de uma outra metodologia e aí pode justamente dar o conflito que eu falei agora há pouco, que é de estar misturando elas e aí você não vai ter sucesso justamente por estar fazendo essa mistura. Qual a mensagem que eu quero passar com esse vídeo, né? Primeiro de tudo, nossa metodologia ela é focada para iniciantes. Ela resolve o gap que a gente tem entre experiência e sucesso. Ela encurta esse caminho, certo? Segundo ponto, se você não usa a nossa metodologia, se você usa outra metodologia, tá tudo bem. Eu não estou aqui para dizer que a nossa é a melhor. Eu não estou aqui para dizer que a sua é a errada. Eu estou aqui para apresentar uma metodologia para quem quer seguir uma, certo? Isso precisa ser entendido também. E por fim, olha um exemplo de como é importante metodologia, certo? O camarada chega num grupo de Facebook, ele diz que está com problema de pH. Tem 30 pessoas ajudando essa pessoa ali, com a melhor das intenções. Cada um quer ajudar da sua melhor forma. Mas se cada uma delas fizer o que a gente costuma fazer, que é dizer uma instrução diferente, esse cara, esse iniciante, vai se frustrar e vai ficar sem resposta. E é por isso que é importante nós estarmos definindo metodologias. É bem provável que depois desse vídeo vai começar a aparecer vídeos de metodologias diferentes por aí. Até então, nesse atual momento, eu não encontrei, né, alguém que venha e diga, dê uma lista de metodologias. Mas isso é bom. É bom que outros canais, é bom que outros grupos comecem a pensar nisso e começam a definir metodologias para os seus seguidores estarem seguindo. Assim a gente consegue orientar melhor os iniciantes. Eu bato muito em cima dos iniciantes. Por quê, gente? Por que os iniciantes é importante? Quanto mais gente a gente abraçar e entrar para o mercado, lojista vende melhor, importador importa mais, importador importando mais, a gente recebe mais produtos, a gente começa a receber mais novidades, todo mundo tem a ganhar quando o iniciante é acolhido. Tu entende? Nós precisamos tirar esse lacre de que aquarismo é só para os magos absolutos e que você precisa de anos de experiência para dominar o aquapaisagismo. Esse rótulo tem que sair, esse rótulo tem que cair se nós quisermos ter evolução no mercado nacional em termos de produtos, em termos de recursos, em termos de todos os itens. Bom, eu não vou me estender muito nesse assunto, né? Gostaria de agradecer você por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Você pode discordar o quanto você quiser da gente, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não se esqueça da opção de seja membro, né? Do lado do inscrever-se aqui embaixo, você pode ser apoiador ou membro. Isso, além de ajudar o canal, a gente pode estar te ajudando também lá no Discord, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. I'm not cold, now I'm stuck in LA. It's never cold here in the USA. There are so many sunny days. I'm beginning to miss the English gray. I came here for my dreams, isn't that the story?